Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, comemorar. Comemorar, na verdade, talvez não seria nem correto dizer a palavra comemorar, mas diante de tantas acusações, diante de tantas ações que nós assistimos todos os dias contra o agronegócio, quando nós temos uma decisão lúcida da Justiça, eu me sinto na obrigação de agradecer, em que pese nós não devemos agradecer a Justiça por fazer justiça, mas eu assim mesmo quero aqui dizer ao doutor Jamil Rosa de Oliveira, 14ª Vara Federal do Distrito Federal, que decidiu no dia 4/4 de 2014 não atender o pedido do Ministério Público Federal para suspender o herbicida 2.4-D. Ele é utilizado em mais de 46 agroquímicos no país e o Ministério Público pretendia, na verdade, se eu puder traduzir em poucas palavras, arrasar com a safra 2014-2015. Porque seria impossível nós mantermos a produtividade e a produção se o 2.4-D fosse extinto ou fosse suspenso de uso. E isso trouxe uma ansiedade, uma angústia para todos os produtores do Brasil, especialmente, claro, os produtores de grãos. Eu quero lembrar que o 2.4-D é utilizado em 70 países. Existem estudos de mais de 40 instituições com relação a este produto e que nunca o condenou para uso. Então, senhor presidente, o que aconteceu? Por que o Ministério Público pediu a suspensão deste agroquímico, deste componente que faz parte de 46 agroquímicos no país? Simplesmente, senador Valdemir Moca, simplesmente porque a Anvisa, como sempre, não fez o seu papel. A Anvisa teve, desde 2006 até agora, para revalidar os produtos e, portanto, não cumpriu com seu papel, ninguém sabe por quê, e deixou vencer esse prazo. E o Ministério Público, então, acionou a Justiça para que esse produto pudesse ser suspenso. Então, eu quero aqui reiterar a atitude do doutor Jamil Rosa, compreendendo, e foi um estudioso, ele foi atrás dos argumentos, ele foi atrás dos estudos de outros países para certificar que não daria uma decisão contra a saúde dos brasileiros. Eu quero aqui registrar que eu não conheço o doutor Jamil Rosa, infelizmente, nunca o procurei, mandamos apenas correspondência técnica argumentando o quanto isso seria prejudicial ao país. Outras entidades também fizeram a mesma coisa e, graças a Deus, nós conseguimos um ato de justiça com a agricultura brasileira. Essa que, por acaso, está sustentando a balança comercial brasileira. Esta agricultura que, por um acaso, está gerando 37% dos empregos de mão de obra oficial neste país. Este agronegócio que é responsável por 41% das nossas exportações. Então, nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de segurança nacional. Então, senhor presidente, o que aconteceu com o Brasil? Graças a Deus, nos últimos 40 anos, nós conseguimos deixar de ser grandes importadores de alimento caro e passamos a ser autossuficientes, não só autossuficientes, como um dos maiores exportadores do mundo. O mundo inteiro compra soja do Brasil, compra milho do Brasil, mas o Ministério Público acha que esse produto deve ser proibido. Ele é permitido no mundo inteiro. Então, senhor presidente, é difícil trabalhar, a segurança jurídica está frágil no país, a cada dia nós levamos um susto, a cada dia nós não sabemos o que fazer, e a alternativa para substituir o 2.4-D, pasmem os colegas senadores, custa até 10 vezes mais do que o preço do 2.4-D. Sabe por quê? Porque tem patente garantida. É um negócio de bilhões de reais todos os anos. E nós temos que estar muito atentos pelos interesses que possam ter por trás de tudo isso. O que iria acontecer?
Plantaria-se a safra? Provavelmente, mas teríamos uma queda na produtividade absurda, nós teríamos ainda um aumento no preço dos alimentos e, consequentemente, nós teríamos um aumento da inflação no Brasil. Então eu quero aqui, apenas para encerrar, senhor presidente, ler um trecho. A conclusão da Justiça do Dr. Jamil Rosa foi de que não se pode abruptamente excluir do mercado um produto de largo uso da agricultura sem base em estudos conclusivos e sem que tenha havido amplo debate nos fóruns apropriados. Afinal, trata-se de um defensivo reconhecidamente eficaz no combate às ervas daninhas e, portanto, responsável por ganhos de produtividade e pelos seguidos recordes de produção agrícola. A Justiça Federal do Paraná também já se manifestou nessa mesma linha, ao julgar improcedente um pedido idêntico do Ministério Público, onde foram produzidas provas periciais, demonstrando que o 2.4D não causa danos aos lençóis freáticos e tampouco às águas superficiais, e que tampouco existe evidência de que possa representar perigo ao meio ambiente e à saúde humana. Na sentença, o juiz afirmou ainda que o autor da ação civil pública associou equivocadamente o 2.4D ao agente laranja 2.3.5T de tatu, componente químico que jamais foi utilizado na agricultura brasileira. Então eu peço a esses promotores, procuradores da República, que têm a sua função de zelar também pela saúde pública, que procure ter mais cautela e ouvir as partes. Não ouvir uma parte só, ouvir a outra parte, que seria evitado esse vexame, teria evitado esse equívoco e que colocou em risco e insegurança jurídica um dos setores mais importantes da economia nacional. Eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: agroquímicos, defensivos, agrotóxico, o nome que quiser dar. Qual é o grande problema? É claro que os produtores rurais prefeririam 1000 vezes não usar agroquímicos e nem usar fertilizantes, usar apenas a semente pura. Mas isso significaria que os produtos não iriam brotar, não iria nascer agricultura, e se nascesse com o uso de fertilizantes e a chuva, as pragas e as ervas daninhas matariam essa produção. Então nós usamos os agroquímicos porque precisa. Os agroquímicos não é para proteger o bolso do produtor rural, é para proteger o abastecimento do país, porque graças a Deus nós temos uma quantia enorme de produção agrícola e ainda sobra produto para nós exportarmos e matar a fome de muita gente nesse mundo afora. Então, se nós formos condenar o agroquímico ou agrotóxico, ele tem a mesma função de um medicamento humano. É bom tomar remédio? Óbvio que não. O importante é a pessoa ter saúde e rezar para não adoecer nunca, para tomar remédio nenhum. Mas quando a pessoa adoece, às vezes ela toma um remédio para uma doença e prejudica e provoca outra. Mas felizmente tem um remédio para a pessoa se curar, como é o caso da quimioterapia. A pessoa tem que tomar, tem as suas questões negativas, mas se não tomar pode falecer. O produto, usando essa analogia com todo respeito, sem querer comparar a saúde humana com... Na verdade, senhor presidente, o agroquímico tem a mesma função do medicamento. É proteger as plantas, a soja, o feijão, o milho, o arroz, as verduras, todos os produtos do Brasil, as frutas, proteger das pragas e ervas daninhas. Por isso que não pode ser um uso exorbitante, senão mata a planta e mata as pessoas. Agora, será que nós, produtores rurais, comemos um produto diferente do que o resto dos brasileiros? Se fizesse mal à saúde, eu iria querer comer esses alimentos, deixar os meus filhos e a minha neta se alimentar com alimentos com agroquímico? Não. Nós estamos avançando no sentido de modernizar cada vez mais os agroquímicos para que eles sejam menos utilizados e que menos risco traga à saúde humana. A agricultura moderna brasileira, uma das maiores e melhores do país e do mundo, jamais faria um ato contra os brasileiros. Muito ao contrário, nós contribuímos com a nação.
Se há 40 anos atrás um brasileiro gastava 48% da sua renda com alimentos, hoje ele gasta de 14% a 18% com alimentos. Foi possível sobrar dinheiro para que os brasileiros pudessem comprar outras coisas. Nós temos orgulho dessa colaboração, orgulho do nosso trabalho, porque nós somos um time. O Brasil é um time de brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Cátia Abreu.